Hoje no quadro Bom Sabor tem uma receita que eu amo, cuscuz paulista. Quem traz pra gente é a Viviane Goss. Tudo bom, Vivi? Olá, tudo bem. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada pela presença. E que bom que você veio ensinar essa receita. Eu sou fã. Amo, amo, amo. É bom demais cuscuz, né? É muito gostoso e é um prato colorido, né? E como você falou, amanhã estaremos todos preparados para a Copa, então eu resolvi fazer uma apresentação um pouquinho diferente aí. E é uma ótima sugestão até para a gente servir para os nossos convidados. Muita gente recebe amigos, familiares. Isso, pode fazer hoje, deixar alguma coisa preparada, amanhã você está tranquilo, pode assistir o seu jogo e curtir e torcer aí pelo nosso país. Legal. Vivi, passa pra gente então quais são os ingredientes que você utiliza. Eu tô vendo aqui uma fartura, muita cor. Adorei. Aqui é um prato bem colorido e a relação dos ingredientes, eu tenho o preparo para um caldo, tá? Depois eu vou passar. Então, para o caldo, eu já tenho o caldo pronto. Esse é um prato, além de ser um prato colorido, é um prato muito nutritivo e um prato leve. Além de ser nutritivo, ele é leve. E tem alguns componentes que faz muito bem para a saúde. De fato. Então eu resolvi fazer um caldo, né? Uma dica aí para nossa turminha, para fazer em casa. Você não precisa comprar aqueles industrializados. Nada contra, mas aqui eu quis deixar uma receita mais saudável. Adorei a sugestão. Tá? E o caldo, no caso nosso aqui de legumes, feito em casa, além de ser muito mais saudável, também é bem saboroso, sabendo fazer, né? Evitar aqueles tabletinhos prontos, que é riquíssimo em sódio, e aí pode trazer problemas sérios de saúde a curto, longo e médio prazo. Então, bora fazer algo mais saudável, mais fresquinho, bem caseiro. Esse caldo nós podemos fazer, é um caldo base, é um caldo de legumes, que nós podemos fazer e congelar. Sabe forminhas de gelo? Colocar ali e quando vai fazer uma receita, usar os cubinhos. Boa ideia. Então fica muito gostoso e eu também utilizo muito na preparação de risotos, em todas as receitas. Você pode agregar, colocar alguma outra proteína, mas aqui para o cuscuz, como eu vou utilizar a sardinha, então nós vamos fazer o caldo. Eu tenho aqui o caldo pronto e para o caldo, o que nós vamos utilizar? Uma cebola. Aqui no preparo do caldo são cortes irregulares. Certo, que é essa fileira essa aqui. Fileira aqui. Ok. Então nós temos uma cebola, só que eu corto metade dela, deixo ela em vários pedaços e a outra, aqui você pode ver, é uma cebola piquê. Então o que é isso? Eu coloquei louro e cravo para agregar sabor. Tá? São algumas especiarias que vai agregar sabor. Perfeito. Deixa eu só entender como é que você fez aqui. Coloca a folha de louro. Vou mostrar devagarzinho para o pessoal em casa conseguir também. Olha lá, gente, então a imagem, agora você vê em detalhes, você vai ter ali a sua cebola, vai espetar com o cravinho, as folhinhas de louro. E vai pegar esse sabor e vai agregar mais sabor ainda. E essa daqui eu deixo ali na panela. Vamos coloca tudo numa panela, coloca primeiro os ingredientes, não precisa ser água fervendo, água em temperatura ambiente, e depois você deixa tudo isso ferver. Então a cebola, com metade de cebola piquê, que é o termo dessa daqui, uma cenoura, 2 xícaras de salsão, 2 xícaras de alho poró e um raminho de tomilho. Perfeito. Tá bom? Deixa isso na panela durante uns 40 minutos, vai saindo uns resíduos, né, uma espuminha. Então você vai tirando, você vai clarificando cada vez mais o seu caldo e é uma coisa bem mais nutritiva. Adorei. Tá? Alho poró, cebola, cenoura, salsão e tomilho. Certo? Legal. E para o nosso cuscuz. O cuscuz, como que eu faço? É o cuscuz paulista e eu faço a minha versão, eu gosto da consistência dele um pouquinho mais úmido. Tá. Né? Eu gosto que tenha um pouco mais de sabor. Então, eu sigo um pouco fora da linha da montagem dele, tá? Então, aqui nós temos 2 colheres de azeite, uma cebola picadinha, um dente de alho picadinho, pimenta dedo de moça. Hoje eu não vou usar a pimenta do reino, a dedo de moça faz muito bem para o coração, é sem semente, certo? Um tomate picadinho, molho de tomate, ervilha, milho, sardinha enlatada.
eu uso no molho de tomate também. Aí, o porquê que o prato é nutritivo e leve? Eu estou usando a sardinha, que é uma proteína rica em ômega 3. De fato. Certo? O pimentão, palmito. Pimentão é um pimentão só. Um vidro de palmito, 2 ovos cozidos, 180 gramas, um vidro de azeitona picadinha, cheiro verde, sal, eu vou colocando aos poucos, porque eu quero, né, melhor você consertar o sal do que você ter uma receita salgada. E a farinha aqui, que eu uso a farinha de milho, mas eu uso aquela enriquecida, ela é pré-cozida, que você encontra em vários lugares. É fácil achar no supermercado? Fácil achar em supermercado. Farinha de milho pré-cozida. Pré-cozida, e ela é rica em ácido fólico, enriquecida com ácido fólico, que contém uma vitamina B9, que faz muito bem aí também para a nossa saúde. Começa então a preparação, Vivi, para a gente conseguir finalizar a receita. Aqui nós vamos o azeite. Adicionar. Eu tô aqui com a minha panela já quentinha. Eu adiciono o azeite. Hoje. Deixar um pouquinho nosso fogo. Eu vou entrar já com a nossa cebola. Eu só quero dar uma murchada na cebola, tá? E rende bem o cuscuz, né, Vivi? Oi? Rende bem, né? Rende bastante. Essa receita aqui dá para 10 pessoas. E aqui eu vou tirar um pouquinho fora da panela. E eu vou agregar a nossa dedo de moça. Então nós colocamos o azeite, a cebola e a pimenta. A pimenta. Aí eu faço aquele refogado básico que toda a nossa cozinha necessita. Olha o cheirinho já, que delícia, o aroma. Aquele refogado que todo mundo gosta, né? Por que eu coloco a dedo de moça aqui? Porque eu gosto que vá pegando o sabor no meu refogado e no meu azeite. Deixo isso fritando um pouquinho mais e vou entrar com o tomate. Se não quiser colocar o tomate, você já está colocando o molho de tomate, mas eu gosto por causa do sabor dele também. Eu gosto de ter alguns pedacinhos dele na minha receita. Então aqui eu vou deixando isso refogando. É uma receita rápida que você faz. É só ir misturando tudo, né? Só ir misturando. E a coisa boa, amanhã você tem 2 panelas para lavar só. Suja pouca louça. Preparação simples, você vai misturando os ingredientes. Isso. E nós vamos deixando isso refogar. Eu acho que vai dar mais trabalho pra gente, no caso, picar aqui alguns dos ingredientes do que fazer a receita em si, isso você já pode ir picando antes, né? O pimentão, eu vou entrar com ele por último, porque eu quero só que ele dê aquela crocância na nossa receita. E aqui eu já vou adicionar o nosso molho de tomate. Eu quero, sim, o cuscuz paulista. Por que cuscuz paulista? Ele surgiu na época dos bandeirantes, dos tropeiros. Então eles faziam isso, era montado em forma de farnel. O que é um farnel? Nada mais é que você pegar um guardanapo, né? Um guardanapo de pano e colocar a farinha de milho, colocar o seu refogado, o seu guisado, e daí você hidrata essa farinha, você fecha e hidrata. E eles levavam isso quando eles viajavam, né? Que eles ficavam para fora. Então eles comiam isso. E hoje em dia nós temos vários utensílios domésticos aí para se fazer o cuscuz, tem a cuscuzeira. Eu particularmente gosto de fazer na panela. Tá? Então aqui nós deixamos esse refogado. Lembrando que a gente colocou então primeiro o azeite, cebola e pimenta. A pimenta e deixa o alho. Um pouquinho. Isso. Colocamos o alho. O alho. Deixa mais um pouquinho. Deixa mais um pouquinho. O tomate. Eu quero os pedacinhos dele. E o nosso molho de tomate. Aí, o nosso pulo do gato, né? Nosso segredo, ao invés de usar aquele caldo, nós vamos usar esse aqui.
Caldo de legumes. Caldo de legumes caseiro. Lembrando que foi feito, então, com alho poró, a cebola, a cenoura, salsão e tomilho. Isso. Deixa aí um pouco fervendo todos esses ingredientes. Ferve. E uma dica muito legal que a Vivi compartilhou conosco é você pegar lá um pedacinho da sua cebola e espetar a folhinha de louro com o cravinho. E assim mesmo vai para a panela. Isso. E daí, quando vai para a panela, deixa uma meia hora, depois você coa e faz aquele processo. Ah, vai tirando aquela espuminha, vai né, tirando que você a espuma, comentou. vai clarificando, vai tirando todas aquelas impurezas. E deixa ali pelo menos meia hora. E deixa ali. O caldo de legumes pode se congelar, tanto de legumes quanto de frango e o de carne. Já o de peixe eu não recomendo. Tá. Certo? Mas essa ideia de congelar o caldo de legumes da própria forminha de gelo é sensacional, né? Depois a gente vai podendo usar em outras receitas, já tá ali prontinho. Até mesmo o molho de tomate você pode fazer isso. Você faz em casa, faz com caldo de legumes e você porciona na forma de gelo, certo? E aqui eu vou deixar encorpar um pouco esse molho. Tá. E daí depois eu vou entrar com os demais ingredientes, porque os demais ingredientes eles já estão prontos. Eu estou utilizando só para misturar mesmo, para misturar, para dar o sabor. Legal. Ok? Aumentar um pouquinho. E eu vou a passar farinha? A quantidade agora. Isso, por favor. A farinha, pessoal, eu gosto de colocar ela aos poucos, porque eu deixo bem úmido o cuscuz. E eu não enfeito, né, como é feito naquela forma. Acho muito lindo, mas eu faço desse jeito. Que assim, você pode servir, é uma versão gourmet, pode colocar em potinhos, pode servir dessa maneira que eu tô servindo para você, pode servir como uma entrada. Verdade, você comentou dessa decoração que geralmente o pessoal faz, até a minha madrinha, né, faz muito beijo, tia Cida, e ela faz então aquela forma e aí põe as rodelas. Isso, eu acho lindo, eu acho lindo. Essa sua versão é mais fácil. Ela é mais fácil, ela não dá tanto trabalho, vão os mesmos mais ou menos os mesmos ingredientes. E também é um prato que você pode fazer. Hoje em dia nós temos pessoas que gostam de levar comida para o seu trabalho, às vezes fica longe, né, de um restaurante ou quer variar um pouco o cardápio. É um prato que você faz, ele tem proteína, então você come, se satisfaz. É um prato completo, né? Porque a gente tem aqui diversos nutrientes. Gente, claro que aqui a gente não vai ter o tempo suficiente para a receita ficar pronta, mas eu vou passar, então, reforçar agora a quantidade de cada um dos ingredientes. Você vai misturando tudo na panela. Por último, você coloca a farinha de milho. Adicionei o cheiro verde, aí eu coloco, mexendo sempre, vai criar umas bolhas, tem que ficar mexendo para não se queimar e para não queimar a farinha também e deixar cozinhando por mais ou menos uns 10 minutos, você mexendo ali. Depois que eu coloquei todos os ingredientes, deixa uns 10 minutos cozinhando. Cozinhando, você vai mexer a farinha também durante uns 10 minutos também, depois que você agregou, para que ela cozinhe bem. Né? Embora depois a última etapa, Vivi? A última etapa é a gente comer. Então, dali daqueles 10 minutinhos eu já posso servir. Já pode informar, colocar numa travessa. Se quiser enfeitar, fica feito. Gente, deixa eu passar então rapidinho a quantidade de cada um dos ingredientes para o nosso cuscuz. 2 colheres de sopa do azeite, uma cebola, um dente de alho, uma pimenta dedo de moça, um pimentão vermelho, 300 ml do molho de tomate, 1 litro do caldo de legumes, uma pitadinha de sal, uma lata de milho, 3 latas da sardinha. Você usa aquela sardinha... Eu uso a sardinha enlatada com molho de tomate. Perfeito. Uma lata de ervilha. Usar a outra também. Legal. Uma lata de ervilha, 3 colheres de cheiro verde, a quantidade necessária de farinha de milho. Só pra gente ter um parâmetro, quanto de farinha de milho, Vivi? Mais ou menos? Umas 4 a 5 colheres, para essa quantidade aqui. Tá, 4 a 5 colheres de sopa bem cheia da farinha de milho. Isso. Legal. 2 ovos cozidos, 300 gramas do palmito, 180 gramas da azeitona picadinha e 1 tomate. O tomate é opcional, porque como a gente já tem o molho de tomate, mas vale a pena, eu também gosto dos pedacinhos de tomate. Depois, minha amiga, é só aproveitar. Cuscuz, ai que delícia! Bem molhadinho, Vivi. Olha que espetáculo! E eu vou me despedir de vocês assim, olha, com essa receita que eu sou simplesmente apaixonada. Tchau!